18ª reunião ordinária da Comissão de Desenvolvimento Sustentável. Boa tarde, senhores vereadores, servidores, assessores, estagiários e os demais presentes que acompanham a reunião de Comissão de Desenvolvimento Sustentável. Informo que esta reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo no canal da Câmara no YouTube. Iniciamos a reunião às 14h35. Solicito ao vereador Beto Caim, secretário, que faça a chamada dos membros da comissão. Vereador Roberto de Souza. Presente. Vereador Damião Santos. Presente. Vereador Valdomiro Bozó. Presente. Vereador Beto Iscaim, presente. Comunico até o momento a ausência do vereador Valdecir Careca. O assessor do vereador Valdecir Careca comunicou e protocolou que ele está de atestado. Havendo quórum legal, declaram abertos os trabalhos. Senhores vereadores, se me permitem, eu convidei o secretário, quero agradecer a presença do secretário Diego Bonaldo. Teve alguns questionamentos na sessão ontem em relação ao aeroporto. Comuniquei ao secretário e ele veio fazer uma explanação, porque tem alguns questionamentos, a questão que a partir de março, se me parece, se não estou enganado, a Azul está para interromper os voos no nosso município. Nós queríamos saber, e a população também, secretário, o porquê. Boa tarde, vereador Bozó, boa tarde, vereadores. Bom, a toda a comunidade que nos assiste, essa questão do voo do aeroporto de Toledo Campinas é uma decisão que a gente foi informado pela Azul. Nos pegou de surpresa, porque houve só uma comunicação via planejamento aéreo, planejamento da malha aérea, com a realocação dos voos do dia 6 de dezembro de 2023 a 30 de março de 2024, com o cancelamento desses slots e a reprogramação dos slots a partir do dia 31/3 de 24 em diante. Isso chega para nós em meados de outubro, então a gente recebe esse comunicado, entra em contato com a Azul para entender, conversamos também com o Invest Paraná e com o deputado estadual Marcelo Micheleto, porque a gente até o início de agosto, entre julho e agosto, a gente conversou muito com o diretor de mercado da Azul, que eles estavam programando um evento da Azul aqui em Toledo, em parceria principalmente com a Associação Comercial e o município fazendo esse apoio, para a questão de promoção de venda do setor de cargas deles. Então, a gente estava programando, esse evento era para ser no final de agosto, e a gente recebe ali no 45, no finalzinho de agosto eles cancelaram, que eles iam reprogramar, e no meados de outubro, 40 dias depois, a gente recebe um e-mail informando essa questão. Está cancelado e está reposicionado os outros slots. A gente entrou eu cheguei hoje de outubro, ontem eu estava em reunião na Invest Paraná tratando disso. A gente já teve uma outra reunião há 15 dias atrás lá, porque no planejamento do governo do estado esse voo é para ter em Toledo. Então, a gente teve uma reunião com uma supervisora da Azul nesse sentido, ela explicando que basicamente a fala que nos foi repassada aqui, eles estão refazendo uma reformulação na malha, no planejamento da malha, e eles estão direcionando esse voo para outro lugar. Esse voo especificamente vai para Cascavel. Então hoje até se a gente procurar no aplicativo o número do voo está em Cascavel Campinas. O argumento que eles passam é que é um planejamento interno deles. Basicamente isso, a gente não tem... e daí também, claro, a gente tem que respeitar o
o papel da empresa, a sua autonomia. Só que daí a gente também conversa com o governador. A gente reuniu já também algumas empresas, a gente já encaminhou ofícios dessas empresas solicitando manutenção desse voo, inclusive reiterando a necessidade de uma linha para Curitiba. Está em discussão no governo do estado a questão, tanto o voo de Toledo como outros voos no estado estão vinculados com um convênio que que trata da redução do ICMS da gasolina de aviação, né, da querosene, perdão, de aviação para 2%. Então, o Eduardo Bequim está dando todo o apoio, que é o presidente da Invest Paraná. A gente lida também com o Gustavo Sejas, lá da Invest, que é o diretor de mercado. Eles já tiveram algumas reuniões. E a exigência do governo do estado, que nos é repassada, é que esse voo tem que ser mantido aqui em Toledo. Inclusive, há uma tratativa na Secretaria da Fazenda do estado do Paraná, num aditivo do convênio, para que haja regulamentada a necessidade de algumas rotas serem obrigatórias no meio desse convênio. Então não fica mais assim, por decisão somente da empresa, né? E é bem uníssono a fala aqui na região. Então a gente tem o apoio quem está nos apoiando via o Programa Oeste em Desenvolvimento, a Associação Comercial, a FIASul, a BRF, a Prate, o Bioparque, a Tectron, a INAB, o BIDIM. Eu recebi 11 ofícios. Então, tratando disso, que é importante, e esse voo faz parte da estratégia de investimentos dessas companhias, né? Então, a gente não tem uma resposta ainda da Azul. A gente vem trabalhando, até hoje o prefeito está lá em Curitiba tratando com o Miqueleto e o governo do estado essa questão. Então, aqui a gente está, principalmente em investimentos no nosso aeroporto. A gente precisa de em torno de 4 milhões de reais. Ainda tem pendência relacionada ao PAPI, que em 2021 ainda a gente contratou o estudo, o projeto do PAPI, ficou 18 meses no Sindacta 2 para aprovação, porque qualquer instalação em aeroporto precisa ser aprovado antecipadamente por órgãos de controle. Então, a gente protocolou, passou 18 meses para aprovar, foi aprovado em maio desse ano. Então, a partir daí, a gente teve um convênio do ano passado, no ano passado com a Secretaria de Aviação Civil para a construção do PAPI, para a instalação dele. Foi aprovado, a gente assinou o convênio, só que como ainda faltava essa aprovação no Sindacta e houve mudança de governo, o convênio foi cancelado e a gente começou, daí questão de divisão de ministérios, né, porque a Secretaria fazia parte do Ministério da Infraestrutura e agora é um ministério à parte, Ministério de Portos e Aeroportos. Houve toda uma tramitação e apenas em setembro a gente teve a liberação pela SAC para encaminhar os documentos para tramitar o convênio. Então, semana passada eu tive novamente mais uma surpresa pela área técnica da Secretaria de Aviação Civil, pela coordenação de projetos. Então, a gente acionou, inclusive falamos com o deputado Sérgio Souza sobre isso, eles estão ajudando nós. E a gente já conversou com a empresa que fez o projeto, porque a Secretaria de Aviação Civil pediu alguns esclarecimentos relacionados ao projeto. E soa meio estranho para nós, porque o ano passado essa mesma secretaria aprovou esse projeto. Então agora ele não foi aprovado, ele precisa de atualização. Então, isso por um convênio com o governo federal. A gente tem também aprovado, que também demorou 16 meses para aprovar no Sindacta 2, que é a instalação de uma nova estação meteorológica.
À época, a gente já escolheu uma estação que a gente teria condição de comprar ela se fosse com recursos do município, né? Ela custa em torno de 1.200.000 também. Então, a gente tramita isso e a gente está aguardando recurso. Nessa conversa, a gente já teve uma conversa prévia e hoje o prefeito me ligou também que teve uma conversa com o deputado estadual Miqueleto, que o governo do estado vai encaminhar esse recurso para nós, esses 2,5 milhões, para a gente fazer a instalação desses equipamentos no município. Até porque, como pela necessidade de que a gente encaminhe novamente o projeto, tenha toda a tramitação na SAC de novo, a gente não sabe se vai dar tempo de fazer esse convênio com o governo federal ainda esse ano, para que empenhe esse ano e a gente possa executar esse projeto, né? Então, vai vir via governo do estado e também a gente está montando, o nosso diretor lá, o Igor, ele está, como engenheiro, ele está montando o projeto para a gente fazer uma ampliação de pátio de estacionamento de aeronaves. A gente já fez um primeiro projeto anterior, que é um portal de inspeção, que o nosso aeroporto é obrigado a ter e ele não tinha. Então, com alguns equipamentos, mas a gente precisa construir. Esse projeto já foi feito, ele está no planejamento para orçamento, né? Então, já está pronto, ele foi para o orçamento, ele foi para o planejamento alguns meses atrás. E agora a gente está montando esse da ampliação do pátio, que a gente vai ter que montar o projeto, encaminhar para a ANAC, para ter a aprovação da gente fazer uma modificação na forma de estacionar as aeronaves de voos comerciais. Isso para quê? Porque a gente possa abrir a possibilidade de voos alternados aqui em Toledo, porque hoje, como a gente tem um voo diário, não pode alternar voo aqui em Toledo, porque não cabe 2 aeronaves estacionadas no nosso aeroporto. Então, precisa fazer essa ampliação de pátio. A gente já tinha tentado, o ano passado, a aprovação, só que não ia ter obra, a gente estava tentando fazer isso utilizando o pátio que tem hoje, né, asfaltado. Então, ia sacrificar um pouco o pátio de aeronaves da aviação geral, que é aquele pátio que fica ao lado esquerdo do terminal, né, que normalmente fica... A gente vê muitos aviões do estado estacionados ali, né? Então, a gente propôs para a Azul, foram algumas idas e vindas, mas não foi aprovado utilizar ali. Então, a outra solução era fazer um projeto. É isso. E daí, a gente entrou numa questão que a gente precisaria ou licitar, mas daí o Igor tomou a decisão dele, da gente montar, principalmente a maior parte desse projeto, para a gente também ter uma noção de custo, que deve girar aí em torno de 1 milhão, 1,5 milhão de reais. E daí a gente já solicitou, entre hoje e amanhã vai um ofício para o Estado, que já está conversado também, que o Estado auxilie nós com essa ampliação do pátio. Isso tudo, eu acredito que demonstra essa visão que tanto o prefeito como o governo do Estado tem, de que é necessário esse voo aqui em Toledo. Eu acho que senão a gente também, se não há um voo comercial, de certa forma, muita gente vai achar que é desnecessário investimentos no aeroporto, né? Então a gente está buscando muito isso. Possivelmente em algum momento no próximo mês, até o próximo mês, vai ter uma reunião em São Paulo na direção da Azul, porque isso está sendo discutido, porque o dano que o governo do estado está entendendo que há para a economia do estado é muito grande, porque a gente tem vários locais que tem aqueles caravan, né, que são uns aviões para 16 pessoas, e há uma preocupação de que possa talvez haver essa substituição, né? Mas a gente sabe que aqui o voo tinha em média 70% de lotação, tanto de embarque como desembarque. Só não para Campinas não é superior, quando tinha o voo para Curitiba ele era superior, ele chegava a 76%, 77%, mas o voo tem viabilidade. Agora também é uma decisão que a gente corre atrás, mas isso é uma decisão mais interna da empresa,
E a gente está conseguindo buscar o que as ferramentas que a gente tem ao alcance, né? A gente já pediu o apoio ao deputado Sérgio, ao deputado Dilceu, ao deputado Welter, para que também façam esse esforço para a gente regularizar essa situação. Um segundo ponto, que a gente sabe que houve uma tratativa, mas sem sucesso, foi da Azul com o posto de combustível que tem no aeroporto. Não houve um equacionamento comercial, principalmente relacionado a custo e quantidade que foi cobrado da companhia. Isso daí também poder abastecer no município, no nosso aeroporto, também é uma das exigências para que haja voos alternados. Então, que o voo não desceu em Cascavel possa descer aqui, porque lá em Cascavel ele abastece, em Foz ele abastece, em Maringá abastece, e ele precisa abastecer aqui, né? Então, não houve essa relação. A gente já provocou pelo aeroporto mesmo, de que o permissionado que tem esse posto, ele precisa entrar num acordo, porque é algo que é importante para o município. A gente não há interesse pelo município de fazer qualquer alteração no aeroporto relacionado a quem tem as permissões de uso lá dos hangares e tudo. Agora, nesse ponto, a gente tem que preservar o interesse público do município, que é ter o voo comercial. Então, se não houver esse acordo, a gente já pediu para a Azul também informar a gente as razões, e se for necessário, a gente faz uma licitação e para permissionar para outra empresa que tem interesse em tocar o posto de combustível no aeroporto. É que assim, o questionamento foi ontem, né? Então o tempo foi pouco, hoje tinha 2 comissões pela manhã, mas eu questionei o ex-secretário, hoje vereador Josimar Polasso, que foi secretário. Ele colocou alguns apontamentos para mim que, quando iniciou o voo em Toledo, que tinha em projeto de colocar uma base de abastecimento, né? Ampliação do terminal de passageiro e também esse projeto de carga ali, né, de cargas. Tudo tinha feito um levantamento lá atrás, custaria em torno de 28 milhões. Esse aí não foi avançado nada, porque hoje 3 anos se passaram, né? Bom, entendido. O que existe foi feito, o que vinha sendo caminhado e foi aprovado o ano passado, o plano diretor do aeroporto e o plano, o PBZPA, que é Plano Básico de Zoneamento Aeroportuário, que é esse plano de expansão, que basicamente é isso que o vereador passou. Existe um projeto que é a construção de uma nova pista, na verdade é a construção basicamente de um novo aeroporto. Acho que simplificando vai ser isso. O nosso aeroporto tem algumas restrições. Por exemplo, a gente não consegue ter um aumento significativo da área de embarque, porque ou você invade a pista ou você invade o estacionamento. Ou você vai invadir o pátio de manobra das aeronaves e daí te impacta lá numa questão de segurança na liberação do aeroporto. Um segundo ponto, para operação, o nosso aeroporto já tem uma liberação especial para a operação do ATR-72, que ele exige 150 metros do eixo da pista livre para cada lado. O nosso aeroporto ele chega a ter 120. Então, para ter os 150, a gente precisa mexer na rodovia. A gente precisa tirar a rodovia dali e empurrar ela mais para baixo, vamos dizer assim, mais do lado. Então, a gente sempre vai ficar... o nosso aeroporto é muito bom, tem uma qualidade de localização, de vento, para a operação. Então,
Se a gente tivesse espaço para ter 50 hangares ali, a gente teria os 50 hangares, porque a gente tem muita gente que pede. Agora, para a gente ter outros aviões pousando, a gente sempre vai ficar no ATR, não. Agora, a gente tiver que passar para outros aviões, a gente vai ter que fazer mais ou menos o que Cascavel fez. Vou dar um exemplo ali, que destruiu o terminal antigo e construiu uns 200 metros para trás o outro terminal, né? Por quê? Porque existe, dependendo da aeronave, há uma exigência de área livre do eixo da pista. Então, é de 150 metros, 200 metros e 240, se eu não me engano. Então, a gente precisaria ter isso. Então, nesse caminho, existe um projeto, existe um plano de expansão, que daí passaria por todos esses projetos, de construção de um novo terminal. Aquele terminal ficaria para jatos executivos, e basicamente lá onde tem os eucaliptos da Maripá, seria construída uma nova pista, em torno de 2.500 metros de comprimento, e mais afastado o terminal de passageiros. Esse terminal teria o acesso via Rua Rio Grande do Sul, então passaria por trás do centro de eventos lá e chegaria no aeroporto. Só que tem esse impeditivo que houve um levantamento inicial, isso lá na época que foi proposto esses planos, e foi na época que o vereador Josimar ainda era secretário de Desenvolvimento Econômico, que giraria em torno desses 28 milhões. Agora, a gente também tem que ter esse entendimento de como a gente vai fazer, como a gente vai regimentar esse recurso, né? Então, eu vejo assim, a gente vem sofrendo, a gente tem aí 2 anos que a gente vem sofrendo para regimentar 2,5 milhões para instalar um PAPI e uma estação meteorológica, que a estação meteorológica e o PAPI são requisitos iniciais para liberação dos voos comerciais aqui em Toledo, lá de 2019. Então, a gente agora que está conseguindo cumprir isso. Se a gente já está sofrendo um pouco para imagina... esse é um levantamento inicial, né? Então, a gente não imagina o quanto. Se a gente parar para pensar, o aeroporto de Cascavel, para ficar do jeito que ficou ali, foi investido 50 milhões de reais. Secretário, nós estamos chegando aí no recesso final de ano, né? E foi questionado, por exemplo, também, a Azul mantendo esta posição e tendo que fazer outra licitação, no mínimo 6 meses, né? Nós vamos ficar um tempo sem voo, provavelmente, mesmo que outra empresa ganhe também, né? Na verdade, o voo aqui ele é definido por, assim, no município o nosso aeroporto sendo autorizado a operar com aviões comerciais, qualquer companhia poderia vir. A Azul está aqui por uma questão comercial e também uma questão de redução, essa expansão que a Azul teve no Paraná, que foi Pato Branco, Beltrão, Guaíra, Cianorte, Paranavaí, Toledo está aqui, Umuarama, Arapongas e algumas cidades do centro do estado que eu não me recordo agora, União da Vitória, foi em razão da redução de alíquota do ICMS da querosene, né? Então eles têm uma necessidade de compra de determinada quantidade de milhões de litros de querosene aqui no Paraná, que vai ter essa redução, só que também tem essa necessidade de ter determinadas linhas. Então, o que está sendo conversado é se vai incluir a linha de Toledo como, de certa forma, uma obrigatoriedade, né? Mas, sim, se não tiver nenhuma alteração no cenário, esse voo que a partir do dia 6 não acontece mais, a nossa previsão, e daí pela área de planejamento da Azul, que foi nos passado, é dia 31 de março retornar. Queria aqui também agradecer a presença do vereador Chumbinho na comissão e passar a palavra para os vereadores da comissão. E se tiver algum questionamento, o vereador Chumbinho também
Fique à disposição. Pois é igual a gente ontem que eu fiquei sabendo disso também, né, do nosso vereador Polasso ter levantado essa lebre aí. Para mim foi uma surpresa. E até para nós de Toledo é um retrocesso se isso acontecer, claro, né? Que perde a cidade, é nós, a população. Até isso que você falou, e foi bem falado, deveria até o nosso prefeito aí, que é da AMOP, aí, mobilizar os prefeitos do oeste do Paraná e os nossos deputados também se unir aí, e a CIT, empresários e por aí vai, porque eu penso, e é uma perca muito grande para Toledo sem esse voo. E pelo menos todas as vezes que eu vou lá, ele está bem carregadinho. Agora, sei lá, a gente não sabe também a empresa, o que eles passam para a cabeça, o que eles têm, né? Mas eu penso assim, temos que se unir sim, temos que ir atrás. Até inclusive eu já estou preocupado, que eu já comprei minha passagem para janeiro. Eu já não vai janeiro sair daí, já falei, meu Deus do céu, só falta eu perder a passagem ou ir para Cascavel. Não é. Então queira ou não queira, é claro que não é tão longe daqui a Cascavel, mas daqui é melhor a gente, se pudesse sair, chegar aqui, valorizar o que é nosso, até para falar lá fora, né? Nós temos um aeroporto em Toledo, funciona o aeroporto de Toledo, o voo sai de Toledo, chega em Toledo. Então temos que se unir e ver o que podemos fazer. Vereador Chubinho, fica à disposição. Obrigado, presidente. Diego, a gente sabe que uma empresa do porte da Azul, em qualquer lugar que eles trabalham, eles visam lucro, não tem outra coisa a não ser lucro. E pelo que você disse da reorganização interna deles, é mais a questão de lucro mesmo. Eu talvez perdi uma parte da tua fala que fui obrigado no telefone ali fora. Mas a pergunta é, o município não está fornecendo subsídio nenhum, pelo que a gente sabe, simplesmente está tendo a demanda normal que eles tiveram desde o começo. E no começo foi um oba-oba, encheu de gente, diminuiu isso aí nos números que vocês têm drasticamente a ponto deles reverem a situação. Estavam no momento com a expectativa de algum aumento, alguma outra coisa. E a última pergunta é, essa reorganização interna desde que você falou, atingiu só Toledo ou atingiu outros municípios onde eles operam também? Seria só isso aí, Bozó. Obrigado. Bom, a gente não sabe se teve outros, né? A gente só sabe de Toledo, até o governo do estado não passou para nós. A gente foi... assim que a gente recebeu essa notícia, a gente já procurou o estado, porque a gente sabe que pelo porte da cidade, pela importância que Toledo tem econômica, pela quantidade de empresas que tem aqui, pelo parque tecnológico, pela quantidade de universidades que tem aqui, a gente sabe o quão importante é o aeroporto para o desenvolvimento econômico. Então, a gente procurou o estado nem eles não sabiam. Na época, foi assim, não, a gente não está sabendo. Daí tivemos essas reuniões e daí foi passado, é uma relação comercial aqui de planejamento de frota. E daí foi falado, e realmente a gente sabe disso, tá faltando avião no mundo, então as empresas de leasing não estão entregando aviões, eles estão readequando para frotas que possivelmente sejam rotas mais vantajosas. Só que a gente precisa defender o nosso peixe aqui, né? Acho que é muito isso. E a gente foi bem claro, o município não tem como aplicar nenhum subsídio, né? O município não tem isso, e eu acredito que a gente tinha, inclusive talvez uma das posturas a gente, acho que especialmente o poder público, falar, não, agora a gente vai, por que eu vou comprar voo de avião a partir de Cascavel se eu tenho aqui, né? Vamos dizer assim, acho que talvez esse pensando o poder público como um indutor de desenvolvimento, seria uma das opções, né? Mas, claro, tudo passa por uma reorganização e uma questão de legalidade. Mas não há subsídio pelo município. A gente sabe, a gente está trabalhando especialmente com a questão de Toledo. Eu não tenho informação sobre outros lugares. E qual foi a terceira pergunta? Mais algum questionamento dos vereadores? Quero agradecer ao secretário Diego Bonaldo, que se colocou à disposição, com certeza fez uma explanação também para as pessoas que nos acompanham.
E vamos torcer para que mantenha esses voos aí, porque Toledo perde muito com isso. Obrigado, Bonaldo, e fica à vontade se tiver alguma consideração. Bom, Bozó, quero agradecer o convite. Eu acho que é um tema importante isso. A gente precisa sempre lutar mais pelo nosso município. E essa questão, quando a gente fala de uma ampliação do aeroporto, a gente sabe que daí sim a gente vai precisar de uma união de esforços, especialmente da nossa classe política, da nossa classe econômica, porque é um recurso vultuoso, o município por si só não vai conseguir. A gente tem uma questão, talvez aquele projeto que havia lá atrás do aeroporto regional era que solucionaria o problema de todos, mas hoje com todo esse investimento que também foi feito nos aeroportos aqui próximos, a gente também tem uma dificuldade maior, mas a gestão do prefeito Beto, a gente vem discutindo muito isso, a gente vem tentando, a gente vem buscando. Tem algumas amarras burocráticas que a gente sofre, e eu me recordo de conversar com outros secretários e eles falarem a gente não acreditar muito que vai um documento. A gente teve documentos que foram tramitados lá em 2019, 2018, que foram 4 anos para ser aprovados. Então, a gente sabe que é uma área técnica bem complicada, toda essa questão aeroportuária, mas a gente está buscando aí mais investimento no nosso aeroporto, e se tudo der certo, a gente vai ter essa manutenção da linha Toledo-Campinas e, se possível, a linha Toledo-Curitiba. Obrigado mais uma vez. Nós também, como parlamentares, também vamos cobrar dos deputados aí, o vereador Roberto Souza, do Walter, Chumbinho, do Dirceu Esperafico, e os outros deputados também, Miqueleto, Sérgio Souza, com certeza também tem um pouco do dedinho político também nisso aí, porque Cascavel tem os deputados e nós não temos. Mas muito obrigado, e nós também se colocamos à disposição para estar somando nesta briga aí. Vamos dar continuidade, fica à vontade, secretário Diego Bonaldo. Dando sequência à nossa comissão. Comunicação do número de faltas. Vereador Valdemiro Bozó, 0 falta, 3 razões justificadas. Vereador Montecir Careca, 2 faltas, 1 razão justificada. Vereador Beto Caim, 0 falta, 1 razão justificada. Vereador Damião Santos, 0 falta, 0 razão justificada. Vereador Roberto Souza, 3 faltas, 0 razão justificada. Matéria para nomeação de relator. Deixa eu ver. Não tem. Comunico que o projeto de lei número 131, cuja nomeação estava prevista na pauta desta reunião, ainda não foi remetido a esta comissão. Matéria para discussão do parecer, projeto de lei número 149 de 2023, do Poder Executivo, que procede à afetação de áreas pertencentes ao patrimônio público municipal, situado no loteamento residencial Súria, implantado na cidade de Toledo. Relator Walter Careca, regime ordinário, prazo até 13/11. O secretário não está, o secretário vereador não está, mas ele deixou o parecer. Passo ao secretário Beto Caim, que faça a leitura do parecer do vereador Walter Careca. Parecer da Comissão de Desenvolvimento Sustentável ao projeto de lei 149/2023, autoria Poder Executivo, conclusão favorável. Relatório. Por meio da mensagem número 97, de 27 de setembro de 2023, o Poder Executivo encaminhou o projeto de lei número 149 de 2023, procede à afetação de áreas pertencentes ao patrimônio público municipal situado no loteamento residencial Súria,
implantado nesta cidade de Toledo. A matéria foi recebida pelo presidente da Câmara e apresentada na 33ª sessão ordinária do dia 2 de outubro de 2023. Recebeu então despacho e foi encaminhada à apreciação das comissões pertinentes. Inicialmente, a matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, tendo a mesma o parecer favorável pela constitucionalidade e legalidade. Por fim, a matéria foi encaminhada a esta Comissão de Desenvolvimento Sustentável, onde o presidente, o vereador Valdomiro Bozó, designou o vereador Valtcir Careca como relator. Em conformidade com o disposto no inciso 2º do artigo 161 do Regimento Interno, o parecer da CDS trata-se de manifestação especializada sobre o mérito da matéria. Voto do relator. Considerando a aprovação administrativa pelo decreto número 925 de 2023, que versa sobre o loteamento residencial Súria, implantado na chácara número 197, com área de 72.600 metros quadrados, na linha Mareco, do terceiro perímetro da Fazenda Britânia, nessa cidade de Toledo, matrícula número 65.858, do primeiro Serviço de Registro de Imóveis desta comarca, com a aprovação do referido decreto para incorporação do bem ao patrimônio municipal necessário, faz-se a propositura do referido projeto de lei, de modo a alterar o bem ao atrelar o bem ao patrimônio do ente público. Em face do exposto, analisando o projeto de lei número 149/2023 e considerados os objetivos que orientam a sua propositura, o relatório com parecer favorável. A matéria apresentada, Câmara Municipal de Toledo, 13 de novembro de 2023. Valtcir Careca, relator. Coloca em discussão. Em votação, como vota o vereador Damião Santos? Voto com o relator. Como vota o vereador Roberto Souza? Com o relator. Como vota o vereador Beto Scaim? Acompanho o voto do relator. Eu também voto com o relator, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 128/2023 do Poder Executivo, que procede à afetação de áreas pertencentes ao patrimônio público municipal, situada no loteamento Imbua, implantado na cidade. Relator Valdomiro Bozó, regime ordinário, prazo até 20/11. Irei apresentar o relatório. Ao relatório. Primeira mensagem número 82, de 16 de agosto de 2023, o Poder Executivo encaminhou o projeto de lei 128/2023, que procede à afetação de áreas pertencentes ao patrimônio público municipal, situado no loteamento Imbua, implantado nessa cidade de Toledo. A matéria foi recebida pelo presidente da Câmara e apresentada na 27ª sessão ordinária do dia 21 de agosto de 2023. Recebeu, então, o despacho e foi encaminhada à apreciação das comissões pertinentes. Inicialmente, a proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, realizada no dia 12 de setembro de 2023. A proposição teve o seu parecer aprovado. Por fim, a matéria foi encaminhada à Comissão de Desenvolvimento Sustentável, CDS, e durante a 14ª reunião ordinária, realizada no dia 19 de setembro de 2023, este vereador foi designado como relator. Em conformidade com o disposto no inciso 2º do artigo 161 do Regimento Interno, o parecer da CDS trata-se da manifestação especializada sobre o mérito da proposição. Voto do relator. Considerando que o disposto no parágrafo 3º do artigo 162 do Regimento Interno, tem-se que, com a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, a qual emitiu o parecer favorável quanto à constitucionalidade da proposição, tendo em vista que o decreto número 699 de 2023, alterado pelo decreto número 716 de 2023, foi aprovado o loteamento Imbua, implantado na chácara número 5, com a área de 98.983 metros e 28 centímetros. A divisão do lote rural número 26, no terceiro perímetro da Fazenda Britânia, na cidade de Toledo,
com o objetivo cumprir o que determina o artigo 2º do parágrafo 3º do artigo 6º da Lei Complementar número 01 de 1990, foi submetido à apreciação desse legislativo a inclusa proposição que procede à afetação de áreas pertencentes ao patrimônio público municipal, situado no loteamento Imbuia, implantado nesta cidade de Toledo, em fato disposto, analisado o projeto de lei número 128 de 2023, considerando os objetivos que orientam sua propositura, o relatório é com o parecer favorável à aprovação da proposição. Câmara Municipal de Toledo, relator Valdemiro Bozó, favorável. Veio com um apontamento do jurídico desta casa, porque vai vir muitos desses apontamentos de alguns loteamentos, porque a lei até 2021, ela tinha a institucional era um outro tamanho, era outra medida, né? Era porcentagem, era 8%, se eu não me engano, e hoje é 12%. E a caixa das ruas também era mais estreita, hoje é com 17%. Então, tem alguns loteamentos que foi aprovado lá atrás, mas as leis estão mandando agora para ser afetada ao patrimônio público. Então, esses apontamentos que são feitos pelo jurídico desta casa, mas já comuniquei ao jurídico lá do executivo que eles possam já estar mandando junto a justificativa, né, para que não precisa ser emitido para lá e ficar esperando e às vezes até atrasa a documentação e a Câmara que passa depois que está atrasando a documentação aí, né. São esses dois pontos aí. Coloco a discussão. Em votação, como vota o vereador Roberto Souza? Acompanho o relator. Como vota o vereador Damião Santos? Também voto com o relator. Como vota o vereador Beto Caim? Da mesma forma, acompanho o voto do relator. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 155 de 2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre a instituição e a cobrança de contribuição de melhorias em decorrência da execução de obras públicas pelo município de Toledo. Relator Roberto Souza, regime ordinário, prazo até 20/11/2023. Passo a palavra ao relator. Por meio da mensagem número 103, de 4 de outubro de 2023, o Poder Executivo encaminhou o projeto de lei 155 de 2023, que dispõe sobre a instituição e a cobrança de contribuição de melhoria em decorrência da execução de obras públicas pelo município de Toledo. A matéria foi recebida pelo presidente da Câmara e apresentada na 34ª sessão ordinária do dia 9 de outubro de 2023. Recebeu, então, o despacho e foi encaminhada à apreciação das comissões pertinentes. Inicialmente, a matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e durante a 30ª reunião ordinária realizada no dia 10 de outubro de 2023, a matéria teve o seu parecer aprovado. Na sequência, a matéria foi encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento e durante a 33ª reunião ordinária realizada no dia 24 de outubro de 2023, a matéria teve o seu parecer aprovado. Por fim, a matéria foi encaminhada a esta Comissão de Desenvolvimento Sustentável e durante a 33ª reunião ordinária realizada no dia 24 de outubro de 2022, o presidente vereador Gabriel Baerli, errou aqui, viu? Presidente Valdemiro Bozó designou este vereador como relator. Com conformidade ao disposto no inciso 2º do artigo 161 do Regimento Interno, parecer da CDS, trata-se de manifestação especializada sobre o mérito da matéria. O voto do relator, considerando o disposto do artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 162 do Regimento Interno, tem-se que a matéria visa solucionar o seguinte problema:
a disposição acerca da instituição e a cobrança de constituição de melhoria em decorrência da execução de obras públicas de urbanização da Rua Foz do Iguaçu, no trecho compreendido entre as ruas Independência e Wilibart, no distrito de Novo Sobradinho, pelo município de Toledo. Pretende alcançar os seguintes objetivos. O presente projeto de lei prima pela urbanização da Rua Foz do Iguaçu, no trecho compreendido entre as ruas Independência e Wilibart, no distrito de Novo Sobradinho. Município de Toledo, que compreende a implantação da pavimentação de galerias, meio-fio e calçadas. Aqui a contribuição de melhoria instituída para fazer face ao custo das obras públicas de que decorra a valorização imobiliária tem como fator gerador a valorização do imóvel decorrente à realização de obras públicas. É direcionada à zona que compreende a Rua Foz do Iguaçu, no trecho compreendido entre as ruas Independência e Wilibart, no distrito de Novo Sobradinho, e visa com benefícios imóveis confrontantes ou confinantes com esta via pública. Impacto no meio ambiente e outras políticas públicas, inclusive quanto à intenção ou à sobreposição da seguinte forma: não impacta o meio ambiente. Assim, o relator considera que a presente matéria não implica em renúncia, criação, aperfeiçoamento ou expansão tanto da receita quanto a ação governamental ou ainda o aumento de despesa de políticas públicas financiadas. Consta-se nesta matéria apenas como objetivo de cobrança de contribuição e melhoria na decorrência da execução da obra pública do município, o que garante a sua aprovação por este relator. O projeto de lei 155 de 2023 se caracteriza pela geração de benefícios que se viabilizaram através da valorização imobiliária das propriedades que estejam relacionadas à Rua Foz do Iguaçu, no trecho compreendido entre as ruas Independência e Wilibart, no distrito de Novo Sobradinho, pelo município de Toledo, que estão orçadas em R$ 174.763,51. Deste modo, conclui-se pela aprovação do mérito da matéria analisada. Em face do exposto analisado do projeto de lei 155/2023 e considerados os objetivos que orientam sua propositura, o relatório é com parecer favorável à matéria apresentada. Câmara Municipal de Toledo, 14 de novembro de 2023. Roberto de Souza, relator. Coloca em discussão. Quero aí parabenizar o vereador Roberto de Souza pelo relatório. Eu sei a luta dos moradores daquela rua Foz do Iguaçu, que me cobram e eu cobro o prefeito. E agora eu acho que com esse projeto o prefeito vai dar celeridade, vai fazer dispensa para a Endur para que seja feito. E acredito que não termina esse ano, mas no início do ano já a Rua Foz do Iguaçu vai dar início às obras lá em Sobradinhos. Em votação, como vota o vereador Bascaim? Acompanho o voto do relator. Como vota o vereador Daniel Santos? Também voto com o relator. Eu também voto com o relator, aprovado por unanimidade dos presentes. Vamos ao encerramento. Cumprida a finalidade desta reunião de Comissão de Desenvolvimento Sustentável, declaro encerrados os trabalhos às 15h24.